Glória a Deus, amém? Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Deus abençoe a minha família, meus familiares, parentes, amigos aí no norte do Brasil, aqui no sul. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos falar de um homem que foi ter com Jesus de noite. Um homem que era conhecedor da palavra de Deus, e está escrito no livro de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Fala de Nicodemos. Ele era um homem influente, na região, era uma autoridade, um fariseu, conhecedor da palavra. E esse homem que está relatado aqui no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, apesar de tudo isso, tinha uma inquietude no seu coração. Ele tinha incertezas, ele não tinha uma convicção, a convicção de ir para o céu. Então vamos ler a palavra de Deus, João 3, do 1 ao 5. Havia um fariseu, existia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, nessa noite, Pai, que Teu Espírito Santo, Consolador, nosso amigo, Ele possa estar esclarecendo no nosso coração toda a verdade, tirando toda a dúvida e incerteza, Deus, do coração do Teu povo, dos Teus filhos, Senhor. Que possamos compreender que as nossas vistas, a nossa visão, Senhor, seja Tua. Que o Senhor possa estar tirando as escamas dos nossos olhos como igreja. Que o Senhor possa estar nos dando sabedoria para compreendermos a Tua palavra. Para não termos, Deus, apenas conhecimento, mas termos experiência contigo, assim como Jó teve. Face a face, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Então, esse fariseu, Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele não era qualquer um. Isso não quer dizer que as pessoas mais simples, mais humildes, que eu falo, sejam qualquer um, mas ele tinha um cargo de fariseu, ele fazia parte da Chaburá, dos homens que observavam a lei e a Torá. Ele estudava o Misrá, a lei dos escribas. E essa lei são aquelas leis cerimoniais, as leis dos lava-pés e mãos, de todos os cuidados que os homens deveriam ter quando pegassem alguma coisa contaminada, os jejuns, orações, esmolas, dízimos, ofertas, tudo que um homem de Deus tinha que aprender. E esse homem, Nicodemos, ele tinha aprendido. E mesmo assim ele tinha uma incerteza no coração. O que é engraçado é que os fariseus, de certa forma, eles ajudaram, no início do Evangelho, porque eles ensinavam as mesmas coisas. Eles ensinavam sobre os milagres e Jesus fazia milagres. Eles ensinavam sobre a ressurreição e Jesus ressuscitou. Eles ensinavam sobre os anjos e os anjos apareceram para Jesus. Eles ensinavam sobre a lei e a Torá, e Jesus é a própria palavra de Deus.
E mesmo assim, ensinando tudo isso, esse homem foi falar com Jesus, porque existia algo diferente no que Jesus ensinava e no que ele falava. Jesus ensinava do que ele tinha visto junto com o Pai e ele acreditava. De certa forma, esse homem que foi ter com Jesus de novo, ele não acreditava em tudo que ele ensinava. Ele não tinha a experiência, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo, e ele é conhecedor da palavra de Deus, ele é meu mentor nessa área, né, de estudo, e a gente estava conversando sobre missão, e eu sou missionário há muitos anos, e no meio da conversa eu falei para ele, olha, uma coisa é você ler, outra coisa é você estar lá no campo, você está vivendo, isso é diferente. Sabe, Nicodemos, ele levava esse tipo de vida, ele cria, de certa forma, em tudo que ele ensinava. Mas ele apenas falava da boca para fora. Quando ele foi ter com Jesus, a inquietude do coração dele era essa. Porque a palavra de Deus diz, meus irmãos, que quando ele se aproximou de Jesus, a palavra de Deus diz assim, ó, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Porque ele ensinava as mesmas coisas. Ele não podia dizer que Jesus era da outra parte, né? Era do inimigo. Porque senão ele estava se contradizendo. E ele sabia que o que Jesus estava ensinando era interessante, era o que ele ensinava. Mas o que deixava ele abismado é que a palavra de Deus diz assim, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se não estiver com Deus. Eles estavam admirados porque Jesus ele apenas não só ensinava, como ele estava realizando tudo aquilo que ele estava falando. Ele não ficava só apenas na palavra, na lei. E foi por isso que Jesus veio. Porque existem muitas pessoas que têm o conhecimento, mas eles não têm a vida. Existem muitas pessoas que leem muitos livros, mas eles não têm a vivência do que está ali. Sabe, eu não sou contra, eu leio, né, eu estudo, estou fazendo uma pós agora, graças a Deus, né, Deus me deu essa oportunidade na nossa área, né, em religião, o estudo da palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, me aprofundando mais para conhecer. Mas não basta apenas conhecer, você tem que viver dia a dia, né? Nicodemos ele foi ter com Jesus de noite porque estava com essa incerteza no coração, né? E ele fala que Jesus é mestre, e Jesus vem e fala para ele assim, automaticamente, Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Ele pegou Nicodemos pelo pé. Jesus, ele lança as palavras certas. Ele não faz rodeios. Nós fazemos muitos rodeios, né? Mas Jesus fala assim, olha, tu tem que nascer de novo. Você tem que experimentar o novo nascimento, o milagre da graça. Você tem que superar os seus preconceitos, os conceitos preconcebidos que nós temos com os anos e anos de vida. Jesus fazia milagres. Aonde estão os milagres? Jesus curava. Aonde estão as curas? Naquele período, aquele homem conhecedor da palavra que ensinava muito bem e que não vivia aquilo que ele ensinava, isso serve para nós hoje em dia. É o milagre da graça de Deus, de nós vivenciarmos a palavra de Deus. Nicodemos, quando Jesus fala para ele assim, olha, importa que você tem que nascer de novo, e ele sabia e ele conhecia sobre esse nascer de novo, porque quando um prosélito aceitava Jesus, prosélito é alguém como eu e você que não é judeu,
e aí conhece a palavra de Deus e quer seguir o caminho. Naquele período eles chamavam de prosélito. Ele queria seguir o judaísmo. E aí vinha um homem como Nicodemos para ensinar aquela pessoa. Então, ele tinha que nascer de novo. E muitas vezes essa pessoa abandonava a família, abandonava tudo. Porque apesar de ele não ser um judeu, ele queria viver como judeu, e como judeu ele não poderia viver junto com os ímpios, eu vou colocar assim a palavra, com os de fora. Né? E fariseu quer dizer até separado. Alguém que foi separado para fazer alguma coisa. Nós, como cristãos, também fomos separados para fazer alguma coisa. Nós somos separados para pregar a palavra de Deus, ensinar o caminho do Senhor. E Nicodemos, ele, apesar de ensinar, ele não compreendia. Nicodemos, ele estava diante de um problema eterno do coração do homem. Quando eu falo homem e mulher, é o ser humano. É o problema daquele que quer mudar e não consegue fazer isso por si mesmo, através apenas do conhecimento. Quantas vezes as pessoas estão tentando mudar, né? E aí um dia, 2, 3, elas conseguem, mas depois elas voltam e caem no mesmo abismo. Elas não conseguem porque elas estão fazendo na força da carne. E a palavra de Deus, ela tem vários versículos no Novo Testamento, várias frases falando sobre o nascer de novo, essa nova esperança de vida. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: fala que Deus nos fez renascer uma viva esperança. Antes não tínhamos, e agora Deus nos fez renascer essa viva esperança. 1 Pedro 1, 22 e 23 diz que nós renascemos de uma semente incorruptível. Lembra do homem que saiu a semear? A mesma semente caiu em 4 tipos de solos diferentes, mas um solo deu fruto com perseverança. Um solo estava preparado para receber essa semente incorruptível, para receber a semente da vida. A semente que cresce como um grão de mostarda e vai crescendo paulatinamente dentro do nosso coração. E quando ela cresce paulatinamente dentro do nosso coração, ela não recua. Independente de qualquer coisa, ela não recua. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, Moisés não recuou. Quando Josué estava diante das muralhas, ele não recuou diante das muralhas de Jericó. Jesus não recuou diante da cruz. Sabe, essa semente que nasce incorruptível dentro do nosso coração é para o nosso aperfeiçoamento. Isso quer dizer que nós não somos perfeitos, mas estamos buscando o aperfeiçoamento. Tiago 1,18, a palavra de Deus diz assim, que Deus nos faz renascer pela palavra da verdade. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E aí Tiago vem e diz, olha, Deus nos faz renascer pela palavra da verdade, a palavra é o logos da vida. E no livro de João, Jesus diz que Ele é a palavra. Ele, o próprio Jesus, é a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Essa verdade é Jesus. Sabe, nós estamos num mundo e diante de muitas pessoas que têm muita inteligência, diante de muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas eles ensinam muitas vezes, isso é normal na faculdade, que a verdade não é absoluta. A única verdade que não é absoluta é a verdade dos homens. Porque eu conheço alguém que é a verdade, é o caminho e é a vida. Eu conheço Jesus e você conhece Jesus. Ele é uma verdade absoluta. Não existem dois caminhos, não existem duas verdades, não.
Não existe essa situação de você não poder afirmar que vai para o céu. Oh, ninguém tem certeza de nada. Oh, aqui eu estou com esse copo com água, mas será que é água? Eu não posso dar a certeza que esse copo é de vidro, porque alguém pode dizer depois que é alguma outra coisa ou uma substância. Eu não posso dar certeza de que se eu morrer agora eu vou para o céu. Meus queridos, Nicodemos tinha essa incerteza no coração e o medo dele era esse. Porque ele ensinava muitas coisas, ele falava de muitas coisas acerca da palavra de Deus. E os fariseus estudavam a vida inteira, até morrer eles estudavam, continuavam estudando palavra por palavra. Eles tinham um conhecimento muito profundo da palavra. Mas eles não conseguiam se aprofundar na palavra. Paulo em Romanos, capítulo 6, versículo 1, ele fala que Jesus Cristo, né, é a ressurreição e a vida. E agora? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E agora? A palavra de Deus diz que quem crer no Filho, crer no Pai. E que quem crer no Filho, quem não crer no Filho, não vai acreditar no Pai. E se você não crer no Filho, você não vai para o céu. Por que nós não podemos viver essa verdade? Jesus estava querendo ensinar para Nicodemos a verdade do reino de Deus. O reino de Deus que está em nós, não é aqui nesse mundo. Nós não fazemos parte desse mundo. Nós somos cidadãos do céu. E quando você fechar esses olhos, e quando você morrer, você vai estar apenas voltando para casa, para junto do Pai. Esse tempo que nós estamos aqui vivendo é para aprendermos a viver com o Pai. É para nós pregarmos a palavra de Deus com sinceridade, não com hipocrisia. É para nós vivermos aquilo que nós estamos ensinando. Sabe, é para você não ter essa dúvida. A incerteza que batia no coração daquele homem. A incerteza que batia no coração de Nicodemos. Bateu um dia no coração de Santo Agostinho. E dizem, né, os estudiosos, os livros, né, que ele tinha essa incerteza, ele estava lá recluso, estudando a palavra, lendo a palavra e pensando na palavra. E ele subiu alguns degraus de joelhos. Quando ele chegou lá em cima, ele fez a promessa de subir. Quando ele chegou lá em cima, seus joelhos estavam em carne viva. E ele achava que, fazendo essa promessa, ele ia chegar mais perto de Deus, do céu. Ele achava que, pagando essa promessa, ele não ia mais sentir aquele vazio no coração. Mas quando ele subiu, e ele chegou ao final do seu objetivo, ele sentia aquela inquietude no coração. Ele procurou um dos seus líderes, foi conversar, e ele disse: por que isso acontece? E o líder dele falou para ele: olha, até hoje eu tenho essa inquietude, porque aquele homem tinha muito conhecimento da palavra, mas ele não deixava a palavra se aprofundar do seu coração, tomar conta do seu coração. Santo Agostinho deixou. A palavra de Deus fala no livro de Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Em Cristo há uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Se alguém estiver em Cristo, nova criatura é. Mas fala, se alguém está em Cristo, se alguém estiver em Cristo, você tem que estar em Cristo para ser essa nova criatura. Não para ser a antiga criatura, que apenas conheceu a palavra, a antiga criatura, que apenas se molhou, a antiga criatura, que tem o desejo de ser diferente, a antiga criatura que quer mudar de vida a todo custo, mas não consegue.
Porque você tem que se atirar de cabeça. Lembra da passagem da palavra de Deus quando as águas batiam nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, e depois eram águas tão profundas que ninguém mais podia tocar o fundo? É isso que Deus quer da gente. Nicodemos estava próximo, estava perto, mas ele ainda não tinha entregue seu coração por inteiro. Você que está me ouvindo, você que está aí nesta noite pensando, talvez tendo um certo conhecimento da palavra, talvez já fez um seminário, né, algum curso bíblico, mas a inquietude ainda está aí. Só tem uma forma de essa inquietude sair. É você nascer de novo. A palavra de Deus diz que aquele que não nasce de novo não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus não pode entrar no coração dele. Porque as coisas desse mundo são loucuras para os homens de Deus. E os homens de Deus são loucos diante dos homens desse mundo. Porque nós temos que acreditar naquele que vem lá de cima. Nós temos que acreditar no Deus do impossível. Nós temos que acreditar no Deus soberano. Nós temos que crer no Deus que está acima de todas as coisas. Nós temos que enxergar com os olhos da fé. Como na última mensagem que nós compartilhamos, visão e vista. Visão vem de Deus. A vista são esses olhos naturais. Nicodemos, ele tinha conhecimento natural. Jesus estava explicando para ele, para ele chegar a ter o conhecimento espiritual. E todas as portas iriam se abrir sobre ele. Assim como Nicodemos tinha que nascer de novo, nós também temos que nascer de novo. Não da carne. Não o nascimento natural, mas o nascimento sobrenatural que vem de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque eu nasci de novo. Obrigado por todos aqueles que já nasceram de novo. Mas existem muitas pessoas, Pai, que conhecem a Tua palavra, que já chegaram até a serem batizadas, que estão na igreja ouvindo a Tua palavra há muito tempo, mas elas não têm certeza da sua salvação. Nicodemos não tinha certeza, mas o Senhor não o rejeitou. O Senhor chamou ele para perto e conversou. Eu creio que o Senhor continua chamando muitas pessoas para perto e separando essas pessoas, assim como o Senhor separou Nicodemos. Que o Senhor possa separar cada mente e coração para que nós possamos compreender a Tua verdade. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Então, não fique feliz com as coisas naturais, que elas são passageiras. Não deixe que a dúvida assole o seu coração, porque isso pode ser eterno. Creia no Senhor Jesus. Amém? Creia que Ele vai mudar a tua vida e a minha também. Deus te abençoe em nome de Jesus.